paz do Senhor Jesus para todos os que irão assistir esse vídeo no canal do YouTube, que eu vou postar lá no meu canal do YouTube lá. Esse aqui é meu irmão Osmi, irmão em Cristo. Nós congregamos aqui na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na cidade de São Caetano do Sul. Hoje é feriado, dia 1º de maio de 2023. Agora são 1h13. Nós chegamos aqui, era 11 horas da manhã, né, Osmi? 11 horas da manhã nós chegamos aqui e estamos orando aqui, clamando a Deus. E eu estava ali no meu cantinho, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. E antes de retornarmos para casa, eu pedi para o Senhor me dar uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu, ela encontra-se aqui no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 14, no verso 25 até o 35, e que tem como subtítulo o preço do discipulado. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus faz um chamado. E esse chamado que Jesus faz é para seguir ele, é para andar com ele, é para obedecer tudo que está escrito aqui na sua santa palavra. E o preço do discipulado, que está como subtítulo nessa Bíblia aqui, que é a versão NVI, ela é interessante porque, assim como Jesus preparou os 12 e deu uma ordem para que aqueles 12 fossem e pregassem o Evangelho e salvassem almas, ganhassem almas para o reino dele, ele também tem essa missão para mim e para você que vai assistir esse vídeo. Inclusive, nós estamos com esse objetivo, a igreja da qual nós congregamos, eu e o Osmi, estamos empenhados nesse propósito, porque foi uma visão
que Deus deu ao anjo da nossa igreja, que nós, nesse ano de 2003, focássemos o nosso objetivo em ganhar almas, em evangelizar, em pregar o evangelho, que também está escrito aqui na palavra do Senhor, porque foi uma ordem dada por Jesus, não é coisa de homem, é uma ordem dada por Jesus que nós podemos encontrar justamente aqui no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, quando aqui no versículo 15, Jesus foi bem enfático, não deixou dúvida de qual era o nosso objetivo, qual que era a nossa caminhada, qual que era o nosso trabalho e o nosso objetivo. Ele diz aqui no versículo 15 de Marcos capítulo 16, ele diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E olha que o verso 17, ele continua dizendo, aqui vai falar de quê? Da capacitação que o Senhor Jesus vai nos dar se nós fizermos esse ide de Jesus. O verso 17 diz, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram, olha só, que os discípulos obedeceram. Olha o verso 20, a parte B do verso 20 de Marcos 16 diz, então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. É tremendo, né, Osmir, isso? Porque quando Jesus ele dá uma ordem, ele não dá simplesmente um comando e diz assim, ó, vai, é por conta de vocês. Não. Jesus ele vai nos dar ferramentas, né? Ele vai nos dar inspiração, ele vai nos dar autoridade, ele vai nos dar poder, ele vai nos dar graça, e ele vai criar situações para que nós possamos sermos esses atalaias do Senhor, pregar o evangelho, porque o mundo está perecendo, porque nós cristãos, e eu me incluo nisso, nós estamos sendo omissos e não estamos cumprindo o ide de Jesus. Enquanto isso, almas estão perecendo, vidas estão se perdendo, o mundo está consumindo essas pessoas e elas estão aí cegas, mas a alma dela, o espírito dela clamam porque elas estão sedentas. Mas nós que fomos chamados, se nós nos calarmos naquele grande dia, nós iremos prestar contas ao nosso Rei Jesus Cristo, por não fazermos a nossa parte, que é para nós fazermos. Então, esse texto não foi por acaso que o Senhor deu, aqui de Lucas, capítulo 14, não foi por acaso. Agora, para que eu faça o ide de Jesus, para que eu cumpra o ide dele, aqui ele diz que o que é necessário fazer, que nós precisamos renunciar. E aí é onde existe a dificuldade, porque muitas pessoas, Osmi, elas não querem renunciar. Elas, por exemplo, não querem renunciar à vida boa delas.
elas não querem renunciar ao conforto delas, elas não querem renunciar ao seu bem-estar, ao seu nível social em que aonde elas convivem. Elas não querem serem taxadas, porventura, de quando pregar, as pessoas começarem a rirem ou a ridicularizarem delas. E aí, o inimigo coloca justamente esses tipos de impedimento na vida dessas pessoas, na vida de nós mesmos. Quantas vezes Deus nos deu estratégia, Deus criou situação, e ali a gente estava vendo que era ali que Jesus queria que nós falássemos e a gente simplesmente se calou, né? Ficamos tímidos, nos calamos, nos envergonhamos, quando poderíamos ser instrumento de Deus. Por isso que aqui na palavra inicial que foi lida em Lucas, capítulo 14, o Senhor Jesus disse exatamente isso. Ou seja, ele diz que aquele que não renunciar, ou aquele que aquele que ama mais, aí ele cita aqui pai, mãe. Por que Jesus cita pai, mãe, irmãos, filhos? Porque são as coisas que a gente tem como mais precioso para nós, não é? A nossa esposa, os nossos filhos. Não é que Jesus, quando disse isso, ele não está querendo que a gente abandone o nosso lar, que a gente abandone a nossa casa, que a gente seja irresponsável e vá. Não, não é isso que Jesus quis dizer. A gente tem que entender o contexto da palavra. O Senhor pegou algo que é de muito importante nas nossas vidas e disse que se a gente preferir mais essas pessoas do que a ele, a gente não é digno dele. É isso que ele quis dizer. Ou seja, a gente vai ter o nosso tempo para estar com nossa família, para nos dedicarmos à nossa família, para amar a nossa família, para nos doarmos a favor da nossa família. Mas Jesus também quer que nós também façamos o ID de Jesus, que nós façamos aquilo que ele nos ordenou, aquilo que ele nos comissionou a fazermos, que é pregar o evangelho, é fazer discípulos dele, é buscar, é resgatar essas almas que estão perecendo aí no inferno. É esse o chamado de nós. Então nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Eu quero dar um testemunho aqui, antes de encerrar, de como que Jesus prepara ocasiões e nós precisamos estarmos ligados e atentos àquilo que está em nossa volta. Há mais ou menos 2 semanas atrás, há 2 sábados atrás mais ou menos, eu estava trabalhando e no horário do meu almoço, eu fui até uma feira próximo ali do ponto final, onde a gente faz ponto final de linha. Para quem não me conhece, eu sou motorista de ônibus. E ali eu fui ali para fazer um lanche, comer um pastel e tudo. E aí eu cheguei lá, pedi um salgado, pedi um pastel, um caldo de cana, e estava lá comendo lá. E a moça que estava trabalhando na banca lá de pastéis, ela comentou com a outra colega de trabalho dela, se queixando que ela estava com uma forte dor nas costas. E o filho dela também estava trabalhando. Essa banca é da família. É ela, o filho dela, e tem uma ajudante que ela paga, e tem um japonês que parece que é sócio dela. E aí ela pediu para o filho dela fazer uma técnica. O filho dela chegou, abraçou ela, fez uma técnica. Me parece que ela estava com torcicolo, eu não me recordo bem, mas era uma dor que estava incomodando muito ela. Inclusive, fazendo com que ela tivesse dificuldade de exercer o trabalho dela ali naquela banca de pastelaria. E o filho dela fez algumas técnicas, mas não funcionou. E eu só ali, comendo meu pastel, tomando meu caldo de cana e olhando aquela cena. Aí o filho dela perguntou para ela: mãe, e aí, funcionou, melhorou? Aí eu vi quando ela disse: não melhorou não, ainda está doendo muito.
Aí eu percebi que ali era uma ocasião que Jesus tinha preparado para que eu falasse do amor de Jesus. E tinha outras pessoas ali comendo pastel, comendo salgado, tomando suco. Tinha outras pessoas ali, clientes ali em pé. Aí eu cheguei para ela e falei, moça, me perdoe, assim, eu posso falar? Ela falou, pode. Eu falei, olha, a técnica que o seu filho fez em você é muito boa, é ótimo, é legal, só que eu tenho uma técnica que é muito melhor do que essa que seu filho fez em você e infalível, e essa não falha. E aí a moça se espantou e ela achou que eu ia dar uma dica de técnica, enfim, de medicina e tudo. Aí ela disse, opa, e qual que é? Eu quero saber qual que é essa técnica. Aí eu disse, a oração. Aí ela, é verdade, é a oração. Eu falei, então, a oração, ela tem poder. Jesus nos deu esse poder para orar pelos enfermos. Aí ela disse, eu creio nisso, eu creio na oração. Eu falei, então, você crê que Jesus pode te curar nesse momento? Aí ela disse, creio. E na hora, o japonês lá, que estava moendo a cana lá, ele parou a máquina. Osmi, ele parou, e as pessoas que estavam comendo também pararam e começaram a ouvir. E todos eles voltaram a atenção para aquilo que eu estava falando. Aí eu disse, você pode se aproximar aqui? Ela falou, posso. Ela deu a volta, veio até próximo onde eu estava. Eu coloquei a mão aqui sobre o ombro dela e comecei a orar. E profetizei e repreendi toda a enfermidade sobre ela. E no nome de Jesus eu disse, seja curada. Receba a cura, receba a virtude, receba a presença de Jesus, porque Ele está te tocando e Ele está removendo toda a enfermidade da sua vida. Na mesma hora, a mulher deu um pulo, ela deu um grito, aí começou a fazer assim, ó. Aí olhou para mim, para a moça que trabalha com ela, disse, gente, eu não estou sentindo mais nada, eu estou curada, não tem mais dor, não tem mais nada. E as pessoas que estavam ali ficaram admiradas de ver, porque elas viram. E foi o que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Quando eu li aqui no capítulo 16 de Marcos, que eu li o quê? Eu li justamente a parte do verso 18. Olha o que diz aqui, ó. O verso 17, ó. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos, olha só, imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, ó, e estes ficarão curados. Está na Bíblia, está aqui, ó, está na Bíblia Sagrada. Ou seja, Jesus, quando Ele nos comissiona, Ele faz o quê? Ele nos dá o sinal para que a gente cure e o nome de Jesus venha a ser glorificado. E é tanto que Ele diz isso, ó. Depois de, o verso 20, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E olha o que diz aqui a parte B. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com o quê? Com os sinais que a acompanhavam, tá vendo? Foi o que aconteceu ali naquela feira. Quando eu orei, quando eu determinei, quando eu repreendi o mal daquela doença, ela foi curada imediata. Agora, por que Jesus fez e operou aquele milagre naquela moça? Porque não tinha só ela. Tinha várias pessoas que ouviram o nome de Jesus. Tinha várias pessoas para quem eu preguei. Aí eu disse assim, ó, se vocês também querem experimentar o poder de Deus, se vocês realmente querem uma mudança de vida, na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, esse Jesus que acabou de curar ela, que ela mesma está dando testemunho, eu nem conheço ela está dizendo pela boca dela, Jesus vai fazer isso com vocês. E maiores coisas vai acontecer na vida de vocês. Mas para isso, vocês precisam abrir o coração de vocês, entregar a vida de vocês para Jesus. Foi isso. Ou seja, o que eu fiz? Eu fiz o ID de Jesus. Ali, aquela mulher foi curada, a fé dela foi aumentada,
aquela ajudante dela ouviu a palavra e ela viu que Jesus curou. Então, o que ela vai pensar? Vai dizer, olha, o nome de Jesus realmente tem poder, porque a minha patroa foi curada. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. O filho dela também, o japonês, que eu nem sei a quem ele serve, aquelas pessoas, eu não sei em que fé que elas professam, mas elas viram os prodígios, os sinais e maravilhas. Não porque era eu. Quem sou eu? Eu sou um verme, eu não sou nada. Eu sou um pobre pecador que todo dia preciso da graça de Jesus para me manter de pé. Mas quando eu me posicionei, quando eu fiz o ID de Jesus, e quando eu usei a autoridade do nome de Jesus, e Jesus queria que aquelas outras pessoas ouvissem o Evangelho, Jesus fez o milagre na vida daquelas pessoas. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Mas para isso a gente não precisa ter vergonha. Se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão ridicularizar, se as pessoas vão zombar, é problema delas. Mas preguem o Evangelho. A tempo e fora de tempo, preguem o Evangelho. Porque a minha Bíblia diz, a Bíblia do Osmi diz, também está aqui, que quem convence o homem do pecado e do juízo, quem que é, Osmi? Aí. Não, repete aí para eles ouvirem alto. O Espírito Santo. Aí. É o Espírito Santo que convence. Se não tivesse uma pessoa que tivesse pregado o Evangelho para mim, hoje eu não era um cristão. Então, e para onde vão essas almas? Às vezes tem um vizinho teu, tem um companheiro de trabalho teu que está passando uma luta, está passando um problema de enfermidade, e você é, às vezes, o canal de bênção para aquela pessoa. Mas muitas vezes você se cala, você se acovarda, você não quer falar, porque você não quer dar um de fanático. E às vezes aquela pessoa morre e sem ouvir o Evangelho de Jesus. Por isso, guarde essa mensagem. Nesse dia 1º de maio de 2023, feriado, dia do trabalho, aqui no Monte da Quentinha, na cidade de Diadema, estado de São Paulo, eu, Flávio, teu servo, irmão em Cristo, Osmi, também irmão em Cristo, que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa te dar um renovo, que o Senhor possa arder no teu coração essa mensagem que você vai ouvir, e o nome dele venha a ser glorificado por você. Eu vou deixar o Osmi dar aí só a parte final, algo que ele queira desejar para vocês, para a gente encerrar esse vídeo. Amém. Como foi falado pelo irmão Flávio, né? Que venha ficar no coração de cada um de vocês, né? E que o Senhor venha a derramar bênção sobre cada vida. Isso venha ficar gravado no coração de vocês. Amém? Receba a vitória no nome de Jesus. E eu quero me despedir fazendo a oração sacerdotal que está aqui, livro de Números 6, versículo 24. Receba essa bênção da parte do Senhor. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fica com Deus e um ótimo início de semana. São os votos do seu irmão em Cristo Flávio, do seu irmão em Cristo Osmi, para você que vai assistir esse vídeo depois, porque ele está sendo gravado aqui no Monte. Quando eu chegar em casa eu vou carregar ele no canal do YouTube e vou publicar. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.